Saudações, meus irmãos, Namastê, muita luz para todos. Paramos anteriormente na página 24 e agora vamos continuar na página 25. Pergunta: todos os espíritos terrestres que forem atraídos pelo astro intruso encarnarão nele, mesmo por curto período? Ramatiz: inúmeros espíritos que se encontram encarnados na Terra, ou mesmo desencarnados ao redor dela, encontram-se em verdadeiro estado de alienação espiritual, descuidando-se sobremaneira de suas evoluções. Adotam comportamentos voltados para vícios e outras imperfeições, que não se traduzem efetivamente como atitudes agressivas contra terceiros, mas contra eles mesmos. Sendo assim, em alguns casos, a encarnação no astro intruso seria demasiadamente pesada para eles. E a solução é a permanência por certo período no âmbito etéreo do astro, sofrendo com as vibrações negativas. Entretanto, sem necessidade de encarnar, até que desembarquem em algum planeta mais condizente com seus estados ainda imperfeitos. É o caso em que o astro intruso funciona como um grande ônibus cósmico. Pergunta: tendo cumprido o estágio encarnatório no astro, os espíritos que deixarem poderão retornar novamente para a sua esfera? Ramatiz: considere o equivalente na Terra. Quando alguém que esteve preso retorna ao cárcere, pode praticar novas faltas. Lembre-se do que lhes disse sobre flexibilidade. Da mesma forma que Deus é indulgente quanto àqueles que desejam evoluir, também se mantém coerente no respeito ao livre-arbítrio dos outros, que retornam à senda da imperfeição. Espíritos reincidentes podem assim regressar à esfera do astro intruso, quantas vezes for necessário, para que despertem a razão sobre seus estados evolutivos rudimentares. No momento em que passar nas proximidades da Terra, o astro intruso, além de emanar os espíritos rebeldes, atrairá algum tipo de matéria terrestre? Ramatiz: vamos lembrar do que acontece no caso de órbitas binárias entre estrelas densas. Enquanto durante milhões de anos a massa de um atrai a da outra, formando um corpo maior. Não é o caso entre o astro intruso e a Terra. Porém, será verificada um processo similar de acreção, quando energias e plasmas negativos da Terra e ao seu redor na crosta etérea forem atraídas para o astro, pois plasma negativo é matéria. Entendendo ainda que o plasma ou massa negativa a ser transferido da Terra será difundido na forma de energia em umbrais espirituais do astro, bem como em seus ambientes reencarnatórios, como energia causadora de infortúnios, de tormentos, em missões anisotrópicas, dependendo do plano onde serão necessários aos estados probatórios. Considerando-se que essas energias se traduzem em provações, que provações nada mais são do que ensinamentos divinos, então as cargas eletromagnéticas destes obedecem ao espalhamento por meios diversos, conforme as possibilidades de aprendizado de cada um que estiver no astro. Pois, mesmo em um ambiente confuso como o do astro intruso, Deus permite a didática individual para seus filhos, apesar da homogeneidade das vibrações negativas locais. Pergunta: desde a antiguidade fala-se na existência do astro intruso, conhecido por outros nomes como Nibiru, Marduk e Absinto. Trata-se de simples profecia? Ramatiz: profecias, em parte, fundamenta-se na lógica e desperta uma sequência de efeitos ordenados.
assim como na habilidade de se compreender ou perceber o passado, presente e futuro, como o eterno agora, que incorpora as contínuas manifestações do Logos, ativadoras da memória existencial de cada espírito. No caso do astro intruso, ele já passou nas proximidades da Terra, em outras ocasiões, quando o planeta ainda se encontrava em seus processos embrionários ou primários, momentos em que espíritos conscientes de seus estados e solicitando novas chances foram transferidos do astro intruso para o orbe terrestre, porém conservando nas respectivas memórias etéreas a passagem pelo astro que os transportou. Essas informações, latente no espírito imigrante, passou a ser difundida entre as civilizações antigas por intermédio de manifestações mediúnicas, corroboradas pelas intuições daqueles que viveram as experiências probatórias em estágios no astro. Apesar de que, é bom frisar, naquele período da humanidade, o mediunismo fosse encarado como contundente manifestação de sábios curandeiros. Pergunta: então, aqueles que viveram no ambiente do astro intruso conservam esse período na memória espiritual e depois revelam alguns fatos pertinentes, como intuições recebidas que na prática são sutis recordações dessa passagem? Ramatiz: é o que ocorre, mas não somente com aqueles que encarnaram no astro, ou que foram levados por ele no transporte cósmico. Também os que ficaram na Terra e passaram pela experiência do Apocalipse conservam o fato latente em suas memórias. Ele se revela por ocasião do desenvolvimento mediúnico de alguns, e por sonhos com maremotos e cataclismos, eventos assustadores tidos como simples pesadelos. Pergunta: os espíritos que desembarcarem no plasma da Terra, vindos do astro intruso, são dessa forma extraterrestres? Ramatiz: a imaginação costuma orientar os homens para seres extraterrestres que se apresentam com pele verde, longas antenas partindo das têmporas, entre outras características físicas grotescas ou grosseiras aos seres humanos. São caricaturas de aparência monstruosa que amedrontam como grandes insetos. Dificilmente um extraterrestre é desenhado como uma figura humana. Extraterrestre significa alguém não oriundo da Terra, da mesma forma que o não originário de Marte é extramarciano. Existem inúmeros planetas habitados no plano físico, integralmente por espíritos que imigram de diversos orbes, fato bastante comum nos programas evolutivos que se processam no universo. A própria função do astro intruso estabelece, como já foi mencionado, a distribuição de espíritos por planetas hospedeiros, onde serão estrangeiros em estágios probatórios. Sob o ponto de vista dos encarnados na Terra, quem nasce fisicamente no planeta é um ser terrestre, embora, sob o ângulo de vista da espiritualidade, possa ter vindo de outra galáxia, sendo extraterrestre. Pergunta: e quanto aos seres extraterrestres encarnados em outros planetas, recebem também alguma influência do astro intruso? Ramatiz: seja qual for a forma que tiverem em suas moradas físicas, as quais são adaptadas às existências no meio ambiente local, ou mônada, estarão sujeitos às influências que os habitantes da Terra também sofrerão, desde que alinhados na órbita do astro. Isso porque os corpos densos podem registrar modificações dependendo do estágio mental em que os espíritos se encontram. Mas estes últimos trazem na essência a eterna presença de Deus,
E essa assertiva é que representa todos os seres do universo como passíveis de regras simples da interseção energética que lhes desperta a evolução. O foco comum a todos é Deus. As condições ficam por conta da disparidade evolutiva de cada um, as quais podem ou não sintonizar com as imantações do astro intruso. Por consequente, todos estão naturalmente à disposição dos programas evolutivos, pois, caso contrário, estaria sendo estabelecido o paradoxo entre Deus e evolução. Pergunta: existe outros astros intrusos com a mesma função que conhecemos deste que se aproxima da Terra? Suas órbitas podem ser intergalácticas? Amatiz: tudo é possível no universo conforme os desígnios divinos. O que parece impossível ou intransponível para o homem, dadas as suas limitações físicas e etéreas evolutivas, muitas vezes são eventos e fenômenos programados há milênios nos projetos de desenvolvimento espiritual. Retorno então a falar da flexibilidade. Não existem regras rígidas na criação divina, a não ser a do amor supremo e eterno, no que tange às responsabilidades dos atos e das consequências. Deus não é apenas um grande arquiteto na construção de moradas para seus filhos, mas um exímio matemático que geometriza a perfeição na interligação universal. Essa interligação também assume o aspecto de interação. Embora os espíritos que se encontram em evolução não percebam a dinâmica que envolve, Deus lhes fala por vários meios, mas eles não ouvem. Deus lhes mostra caminhos ricos em alternativas construtivas, mas eles não veem. Deus manifesta-se em cada um, mas eles não sentem. Então surge a necessidade de inúmeros instrumentos, sendo o astro intruso um exemplo de essência grosseira, para que muitos espíritos possam, através dele, envolver e aprender como interagir com o Pai Celestial. E as órbitas desses astros desenham elipses intra- ou intergalácticas, dependendo da programação estabelecida para a evolução cósmica. Pergunta: muita curiosidade cerca a questão que envolve o astro intruso. Como isso pode afetar os homens? Amatiz: um dos maiores desvios que lesam a humanidade é a curiosidade sem objetivo definido. Procura-se saber sobre acontecimentos com finalidade primordial de comentá-los, de levá-los adiante, não sei de falar sobre um assunto que se firma como mera notícia sensacionalista e superficial, causando perplexidade e animando egos. Muitos que ouvem falar sobre o astro esquecem do mais importante, que é a preocupação de entender o seu significado no âmbito do planeta. Quando se aborda o planeta, deve-se incluir aí não somente estruturas físicas terrestres, como também a dinâmica que reveste os seres que nela vivem. Da mesma forma que grandes comentários são também levados quando a influência da passagem do astro sobre o eixo da Terra. Porém, esquecem os homens de tentarem compreender suas posições particulares, individuais, quanto à atuação do astro, no que diz respeito às suas vidas. A passagem do astro é etéreo-física, mas sua aproximação é de simbolismo ímpar para a evolução espiritual. Pergunta: a curiosidade então deve ser substituída pela meditação a respeito da ação do astro? Amatiz: a questão da consequência física não é o objetivo maior. Vamos pensar um pouco a respeito. Os homens preocupam-se sobremaneira com cataclismos e desastres globais, que podem anteceder o fim dos tempos, gerando número considerável de vítimas.
Entretanto, esquecem que estão sempre posicionados frente ao cataclismo individual, que é a morte do corpo denso, inevitável para todos os encarnados. A maior preocupação, o que em geral não ocorre, deveria ser com o influxo de seus atos ainda em vida, e os frutos precípitos que deles podem advir. Portanto, ao se inteirar sobre o acho intruso e suas funções no âmbito da espiritualidade, devem, antes de mais nada, refletir sobre as próprias imperfeições, pois estas é que os tornam passíveis de serem imantados pelo grande globo de provas, seja para processo reencarnatório, seja para conduzir-los a moradas inferiores em planetas primários. Então, é isso, amigos. Paramos na página 28, no segundo parágrafo. Continue nos acompanhando. Namastê, muita luz para todos. Até mais.